Meu nome é Antonieta, estudante, cursando o 4º ano de Pedagogia, e vou falar um pouco sobre educação, cultura e sociedade. Cultura material e imaterial. Para o conceito de cultura, dizemos que à medida que crescemos, vamos aceitando as formas de pensar e de se comportar, como são os costumes e comportamento, como ideias e crença, a qual chamamos cultura. A cultura é herdada, adquirida e vem da convivência do ser humano desde o nascimento e durante a infância no seu meio ambiente, e supomos que ao chegar a adulto aprendemos todo o necessário para poder nos entender e conviver com as demais pessoas. Então dizemos que a cultura, em certa maneira, é saber como se comportar, como entender com os demais, como viver e conviver. E é claro que a cultura não é somente comportar de uma maneira requintada, falar vários idiomas, ser doutor, etc., conforme a disposição ambiental. A educação, para os autores clássicos, expressa uma doutrina pedagógica que se apoia na concepção do homem e sociedade. O processo educacional emerge através da família, igreja, escola e comunidade. Mas a educação tem um sentido mais amplo, começa no berço, no seio familiar. Na família, recebemos ensinamento primário como a ética, o moral, os valores humanos e o senso do certo ou errado, e levamos isso pela vida inteira. A educação sistematizada vem depois, chega com o nosso encaminhamento às escolas e comunidade escolar. Nela se encontra o conhecimento formal, técnico, que eleva o desenvolvimento intelectual do ser humano, mudando a realidade social. Sociedade encontra-se definida como um grupo de pessoas que atendem e cooperam de modo intencional à sua própria subsistência e outros fins que lhes são próprios. Com frequência, define-se a sociedade identificando plenamente com o término de um grupo, embora haja que distinguir uma da outra. O grupo é uma associação de pessoas e sociedade, no sentido mais geral, está constituída pelo relacionamento entre diversos grupos. Desse mesmo momento em que o homem tomou consciência de que a união faz a força, tentou sempre manter essa união, com o fim de consolidar grupos, associações que lhe permitam satisfazer necessidades de uma maneira mais eficaz. Definição de cultura. Todos os seres humanos desenvolvidos no núcleo social e que, portanto, compartilham crenças, valores, costumes, tradições e educação, possuem uma cultura. A cultura é aquele conjunto de elementos materiais e imateriais que determina em seu conjunto o modo de vida de uma comunidade e que inclui técnicas, pautas sociais, linguagem, sistemas sociais, econômicos, políticos e religiosos. Como pauta social, entende-se que a moral, as crenças, os costumes, toda a série de hábitos que o homem adquire, entanto, é membro de uma sociedade. Autores renomados privilegiam a família como a primeira instituição reprodutora do sistema social. A família é que introduz o indivíduo no mundo da cultura. As crianças são socializadas muito antes de entrarem na escola. Essa socialização corresponde a valores, em sentido amplo, que são patrimônio cultural do universo social a que pertence. Ela é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, manifestações, hábitos alimentares, dança, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social e etc. Uma das capacidades que diferenciam o ser humano dos animais irracionais é a capacidade de produção de cultura. Cultura material. Está relacionada com a finalidade ou sentido que os objetos têm para um povo numa cultura, ou seja, a importância e influência que exercem na definição da identidade cultural de uma sociedade. Numa definição mais clássica, a cultura material pode ser assim entendida como um conjunto de artefatos criados pelo homem, combinando matérias-primas e tecnologia, a qual se distingue da estrutura fixa pelo seu caráter móvel. A noção de cultura material, que em princípio se aplicaria apenas a objetos isolados, poderá ser alargada de forma a abranger quase todas as produções humanas, levando que a alguns estudiosos considerem a história da tecnologia, os de folclore, a antropologia cultural, a arqueologia histórica, a geografia cultural e mesmo a história da arte, área de estudo de cultura material.
A cultura imaterial diz respeito ao conhecimento que não foi ensinado por meio de livros, registros formais ou ensinamentos sistemáticos, mas sim conhecimento transmitido na prática, na forma oral por meio de gestos, de geração para geração. Tradição e transmissão de conhecimento são fatores essenciais para a continuidade da cultura intangível, também chamada de cultura imaterial, e para a construção da identidade de um grupo, povo ou nação. A exemplo, o patrimônio cultural de um povo não é composto apenas por elementos materiais, mas também através de manifestações da cultura imaterial. Ele é constituído de práticas, representações, técnicas, objetos e lugares. De acordo com a definição de cultura, a qual diz que é essa todo o complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, lei, costumes e toda a série de capacidade e hábitos que o homem adquire enquanto membro de uma sociedade distinta e, sendo essa material ou imaterial, garante a continuidade da interação social. Dito isso, crê-se que a educação, cultura e sociedade têm sim laços fortes entre si e uma complementa a outra e juntas formam conceitos base que movimenta e controla as ações dos seres humanos, sejam esses conceitos utilizados para o bem ou para o mal da própria humanidade. Enfim, esse é o conceito de educação, sociedade e cultura.